Estou batendo um papo com a senadora Ana Amélia Lemos, do PP do Rio Grande do Sul. Senadora, no bloco anterior falávamos da relatoria dos free shops. Olha, sabe, Alain, eu percebi que essa matéria que teve mais, digamos, densidade lá no meu estado, porque o Rio Grande do Sul tem fronteira, é o único que tem fronteira com o Uruguai, dos estados brasileiros. Nós temos várias cidades. O Uruguai adotou uma política de free shops em todas as cidades, Chuí, Jaguarão, Santana do Livramento, Quaraí, e Aceguá e Barra do Quaraí. Nós temos free shops do lado do Uruguai. Você imagina que há concorrência para as lojas, para o comércio do lado de cá. E cidades que são separadas por uma rua, no caso de Chuí, e no caso de Aceguá, e no caso de Santana do Livramento, é uma rua que separa. Às vezes você está com um pé no Brasil e um pé no Uruguai, né? Uruguai. Como em Cobija, né? Na Cobija tem uma ponte, aí Cobija tem a ponte, você atravessa ali e também é um pouco isso. As outras cidades são pontes que atravessam por rio. Rio Jaguarão, Rio Quaraí, e que você é separada por rio. Mas é uma vida muito intensa. E o Uruguai, desde que fez isso, ele fatura por ano 1 bilhão e 200 milhões de dólares no free shop. Nessas cidades? Nessas cidades. Do lado brasileiro. É claro, porque são só o consumidor brasileiro pode comprar lá. Então, isso é muito uma concorrência desleal e predatória ao comércio do lado de cá. Eletrodomésticos, claro, só tênis, toda a parte de roupas, tecidos, tudo isso. Está havendo digamos, uma concorrência. Uma fuga, né? Uma fuga, exatamente. Do capital que deveria bebidas, então, bebidas nem se fala. Bebida, então, e o Rio Grande do Sul é um estado produtor de vinhos. De vinhos, espumantes, de espumantes e tal. Então, é realmente uma coisa. Vem gente de Santa Catarina, porque o Uruguai também tem legalizado o jogo. Então, tem cassinos. Legalizou a maconha agora, recentemente. Agora, bom, você completa ainda o cenário aí dos atrativos que o país passa a ter, e também preços muito razoáveis, né? País com economia estabilizada. Então, agora, só que essa questão dos free shops acabou levando a um ex-presidente da Câmara, o deputado Marco Maia, a fazer um projeto. E eu tive a felicidade de ser a relatora no Senado Federal. Vencemos muitas resistências, aquilo só passou porque era o presidente da Câmara, na época, que estava saindo, e conseguimos aprovar. Fizemos há 3 semanas atrás uma audiência pública, porque eu sou presidente da Subcomissão de Assuntos Municipais, sou senadora municipalista, da Comissão de Assuntos Econômicos, quando levamos o representante da Receita Federal, o Luiz Felipe Resch, que é o responsável pelo processo agora mais definitivo e delicado. Que ele é o subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da Receita. E ele é o responsável pela regulamentação do free shop, que é a grande questão. É isso que chega aos ouvidos dos nossos moradores de Brasileia, Epitáciolândia, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, que são cidades gêmeas, com municípios ou do Peru ou da Bolívia. E eles perguntam, bem, como vai funcionar? Como será essa regulamentação? Porque nos aeroportos, com os passageiros em trânsito, diversos países do mundo, é muito fácil você fazer a triagem, né? Porque o free shop ele tem a redução de impostos, a isenção de impostos, o tax-free, como os americanos chamam. Como é que vai funcionar as cidades de fronteira? Essa é a grande questão para a Receita Federal. Eles têm que discutir, primeiro, se o município aceita, porque isso vai impactar na queda da receita, ele não vai ter ICMS, né? Ele não vai ter daquela loja. Aquilo tem que ser um entreposto para as mercadorias, porque se as mercadorias não forem vendidas ali, também tem uma outra lei que regula isso, que sobrar daquilo que não foi vendido no ano. É muito complexo. A gente que passa no free shop, quando a gente passa aqui para ir eu fui a Cobija, né? Foi a Cobija. Eu fui a Cobija, eu fui para fazer uma viagem, passei por aqui. Fez umas comprinhas em Cobija? Claro que comprei. Mas olha aqui, Alain, quem é que não compra? Quem é que não compra um perfume, um perfume para consumo? É aí que nós vemos a carga tributária brasileira, que é altíssima. Você compra um nessa comparação. Mesmo que se não fosse free shop, mesmo não sendo free shop, você vai nesses países, no Peru, que é aqui, né, Maldonado, você vai onde nós passamos, Maldonado, fomos a Puno, fomos a várias cidades peruanas, até andando em todos os lugares, à beira do Lago Titicaca, a toda a Bolívia, a todo o Chile, a toda a Argentina. E nós vemos a nossa carga tributária. Em nenhum free shop, e todos os preços muito mais baratos, de comida,
de roupa, de alimentação, de bebida, qualquer coisa, tudo é mais barato. Então, aí você vê que tem alguma coisa errada. Não são os bolivianos, nem os peruanos, nem os chilenos, nem os argentinos. Nós. Porque se você for para os Estados Unidos, a situação é a mesma. Não é possível que nos Estados Unidos seja tudo isso mais barato. E é tudo mais barato. Por que é tão difícil, senadora, fazer a reforma tributária nesse país? Porque os conflitos de interesses são muito grandes entre a União, a prima rica da federação, os estados, os primos remediados e os primos pobres, que são os municípios. Ninguém então, quer perder receita. Principalmente a União. Bom, aí você agora matou a charada. 60% de tudo que se arrecada fica com a União. E a União, com muita esperteza, preste atenção quem está nos acompanhando. Para os municípios e para os estados, ela só coloca no bolo do FPE, que se chama Fundo de Participação dos Estados, que é uma receita partilhada com os estados, e no Fundo de Participação dos Municípios só 2 impostos, o IPI e o Imposto de Renda. Agora, tudo que você tem de contribuição de combustível, tinha a CPMF, tudo que você faz, PIS/COFINS, tudo isso está fora do bolo. É só para a União. É só para a União. Não é justo, Alan, não é justo. As carências, as pessoas, nós vivemos nos municípios. Exatamente. A cidade de Rio Branco é o município aqui. Então, o conceito de descentralização, e quando você pega o dinheiro e vai direto para o município, hoje com os controles da população, tá faltando luz aqui, o calçamento está errado, não falta a luz, não está funcionando. É direto o contato da população demandando a autoridade, seja municipal, seja ao Estado. A senhora defende o pacto federativo, mas para haver um pacto federativo, como o próprio nome diz, é preciso que alguma parte ceda, outras partes também cedam um pouquinho, para que se faça esse pacto, para que o Brasil tenha. Quem é que divide poder? Pois é. Isso é difícil. As pessoas gostam apenas de aglutinar poder. E os políticos, obviamente, os partidos e os políticos querem manter o seu poderio. Vimos agora recentemente o PMDB naquela queda de braços com o governo e com o PT. E que poder tem esse partido, o PMDB? Que poder tem o PMDB? Como é que se chega a esse consenso, senadora? Como é que se constrói esse consenso? Eu tenho a impressão que depende muito da conscientização das lideranças políticas num processo de uma responsabilidade maior com a coisa pública mesmo, né? Não com o seu interesse paroquial, com o seu interesse, que é legítimo, Alan, é legítimo que um senador, que um deputado fique cuidando da sua paróquia, né? Da sua base, né? Do seu grupo, do seu reduto eleitoral. Mas ele não pode descurar de uma visão mais global, mais ampla, o interesse nacional. Então, essa é a grande, digamos, o grande desafio de você perceber, né, de você perceber esses dilemas. Porque se você continuar olhando para o seu próprio umbigo, para o seu próprio bolso, para o seu interesse apenas exclusivo eleitoral, você acaba não construindo, não pensar, não na próxima eleição, mas na próxima geração. Essa é a visão de um estadista, de um responsável líder político. A senhora tem esperança de que a regulamentação dos free shops, da lei dos free shops, ela ainda saia em 2014? Ela não é fácil. Agora, na semana passada, uma das cláusulas necessárias para isso era a definição pelo Ministério da Integração Nacional para dizer o que é uma cidade gêmea. O que é, em que distância ela está do centro. Cáceres, no Mato Grosso, é uma cidade gêmea? Quantos quilômetros ela está distante do negócio? Nenhuma do Rio Grande do Sul, há dúvida, porque elas são exatamente divididas por uma rua ou por uma ponte. Então, ela é uma cidade gêmea, tá? Do lado de cá e do lado de lá. Brasileira e Iptaçolândia também Isual, tivemos lá exatamente, junto ali. Gêmeos. É uma vida comum. É uma fronteira muito viva nisso. Então, essas estão confirmadas. Está, inclusive, eu li na relação do Ministério da Integração, está o nome dessa cidade. E essa é uma das necessidades. A outra necessidade é as prefeituras dizerem se elas querem ou não. Tem que ter a aquiescência, a autorização da Prefeitura Municipal. Porque perderão o ICMS. Perderão o ICMS. E a Receita Federal regulamentar para depois elas funcionarem. Depois tem que fazer a licitação para que as empresas interessadas entrem nesse processo para seguir aquelas regras que serão determinadas pela Receita Federal. Então é todo digamos, um rigoroso processo para que haja uma participação e uma discussão com a própria comunidade, do custo-benefício disso, não é, Alan? Custo-benefício, né? Fala-se que mesmo com a perda
na tributação, a perda na geração de impostos de renda, se terá o ganho com a geração de empregos. A senhora pensa que um compensa o outro? Desde que a comunidade, onde vai ter o free shop, do lado de cá, nós temos que pensar nisso. O que nós vamos poder oferecer para alguém, além do turismo de compras? Esse é o chamado turismo de compras. O free shop é o turismo de compras. Ninguém vai lá para o outro lado de Cobi, o que tem lá para você fazer, além das compras? Pouca coisa. Pouca coisa. Então, se nós tivermos criatividade e talento para explorar o que nós temos, e receber bem o turista, além das compras, oferecer alguma questão cultural, alguma questão de um parque, outro atrativo. Uma questão do esporte, um outro atrativo, que realmente atraia ele para ir lá ver uma representação dos povos da Amazônia, uma encenação. Você vê a questão aí do Parintins, aí do Amazonas. Do Amazonas, do boi garantido e do caprichoso. Então, você vê, é uma coisa no meio da selva, né? E isso é um sucesso brasileiro, um carnaval fora de época no meio da selva, é um tipo de evento popular. Então, eu estou dando isso como referência para ver o que você pode fazer, é o que nós temos que fazer. Bons hotéis, né, bom receptivo, alguma coisa atrativa que seja para atrair esse turista. Senão ele vai ali apenas para fazer compra e vai embora. Então, para ele aproveitar e deixar mais dinheiro na comunidade, nesse serviço, porque muito poucas pessoas vão trabalhar no free shop. Exatamente. Serão os vendedores. Ou os estocadores, né, os carregadores, mas você vê que é limitado. Agora, se você bota pousada, se você bota mais um divertimento, se você bota mais um café, um bom restaurante, né, você agrega. Você agrega valor e serviço, geração de serviço. Então, eu acho que essa riqueza é aqui que tem que pensar. Gente, pena que o nosso tempo é curto, tinha tantos outros assuntos para debater aqui com a senadora. Mas me convide uma próxima vez que eu voltarei. Tá? Está convidadíssima para bater um papo conosco aqui no Gazeta Entrevista, até porque vocês já perceberam que ela verbaliza muito bem também por ser jornalista. É isso aí, Ana. Muito obrigada pela oportunidade, tá? Prazer muito obrigada e sempre às horas. Tome um cafezinho comigo lá em Brasília, por favor. Com certeza. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.